Desvendando os mistérios do cosmos. Desvendando os mistérios da criação, da cocriação. Aprendendo juntos com a palavra de Deus. A Bíblia, ela tem muito a nos ensinar. Deus tem muito a nos instruir. O Espírito Santo Consolador, o nosso mestre, tem muito a vos trazer de conhecimento. E Deus, ele é fiel, independentemente da circunstância. Se errou, andou pelo caminho errado, reconheceu o erro, viu que está errado, então volte, peça perdão e volte ao caminho da justiça, aos caminhos do Senhor. Nunca é tarde para se arrepender dos seus maus caminhos. Nunca é tarde para se arrepender dos pecados. E enquanto houver vida, haverá esperança. Deus, ele te dá uma oportunidade a todo momento. Milhares e milhares de pessoas, milhões de pessoas, não estão mais aqui para ter a oportunidade que nós temos, nós que temos vida. Pessoas ou espíritos sem corpos, no inferno, na morte. Inferno significa sepultura. Multidões no inferno gostariam de ter uma segunda oportunidade, mas não há oportunidade mais para eles. Mas para você há oportunidade, porque enquanto houver vida, haverá esperança. Então, tome posse da tua bênção. Agradeça pelo dom da vida, pelo dom divino, da existência, porque gostariam muitos de estar aqui no teu lugar, mas não podem mais, porque desperdiçaram a sua oportunidade. Tem um conceito que muitos acreditam, em que se essa vida não der certo, eu posso reencarnar e voltar aqui de novo para fazer de novo. Então eu posso aprontar, fazer o que eu quiser, que na reencarnação, né, eu posso ter outra oportunidade. Essa é a minha forma de pensar, né? Cada pessoa tem uma forma de pensar, mas eu vos trago o meu conceito de homem religioso, de homem cristão. E respeito o pensamento de cada pessoa. Cada pessoa tem uma forma de pensar e cada pessoa tem as suas verdades, né? A verdade é relativa para cada um, mas a minha forma de pensar é essa. Então, assim, eu não quero ofender ninguém, com todo respeito às variadas religiões. Mas alguns conceitos por aí que dizem que você pode fazer o que quiser, que depois vai ter outra oportunidade, né? E que pode voltar de novo e se redimir com Deus. Bom, vida nós só temos uma, porque o homem está ordenado morrer uma só vez. E nós estamos aqui como num se vira nos 30. Então faça o seu melhor, porque você tem oportunidade. Enquanto houver vida, haverá esperança. Mas na sepultura, os que lá estão, os que estão no inferno, não tem a oportunidade que você tem. Então agradeça. Amém? Glória a Deus. Livro de Mateus, capítulo 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Jesus foi conduzido ao deserto para ser tentado. E ele foi conduzido pelo Espírito de Deus, porque ele precisaria passar por aquele processo. Observe que nós temos coisas na vida, meu irmão, minha irmã, que ninguém vai passar por nós. Você tem a sua história de vida. Você tem o seu propósito divino.
Alguma coisa que nós passamos na vida, ninguém vai passar. E você precisará passar. E Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Versículo 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Ele jejuou 40 dias e 40 noites no deserto. Estava sozinho. E depois desse período de 40 dias e 40 noites, teve fome. 40 dias e 40 noites de jejum. Daí o termo quaresma. Então você observa que, depois de um certo período de jejum, Jesus teve fome. Num período de fragilidade humana, num período de fraqueza, porque ele estava com fome, ele estava fraco. Foi aí que Satanás se apresentou a ele. Saiba que o teu inimigo, o inimigo de vossas almas, ele vai se aproveitar das oportunidades, ele é oportunista, e ele sempre vai se aproximar de você no momento que você estiver fragilizado, no momento de fraqueza. Nós não somos fortes o tempo todo, meus irmãos. Nós temos as nossas limitações. E Jesus, como homem-deus, tinha suas limitações, porque ele tinha um corpo físico e ele tinha um corpo humano. Ele sentia fome, frio, sede. E Jesus, naquele momento em que teve fome, foi quando Satanás se apresentou a ele. Versículo 3. E chegando-se a ele, o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pão. Aleluia. Ele teve fome por causa da sua condição humana, a sua condição física, de ter ficado 40 dias ali, sem comer e sem beber, 40 dias e 40 noites. E o diabo, ele usou justamente esta fraqueza, essa limitação humana. Ele disse: se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se tornem em pão. Olha só o que ele estava usando. Jesus respondeu: nem só de pão viverá o homem. Glória a Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Saiba disso. Versículo 5. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. O diabo usou uma limitação física, uma limitação humana. No momento em que Jesus estava com fome, ele diz: manda que essas pedras se transformem em pão. Jesus responde: nem só de pão viverá o homem. Então ele o transportou ao pináculo do templo. E agora ele diz, usando as escrituras, no Salmo 91 fala: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. E aí ele diz: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Glória a Deus. E Jesus responde: não tentarás o Senhor teu Deus. Ó, versículo 6. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Então agora ele estava usando as escrituras para tentar convencer Jesus. Muito cuidado com algumas oratórias, ou algumas crônicas bonitas para te fazer chorar, que você vai encontrar pelo caminho. Pessoas que usam as escrituras para te fazer pecar. E era justamente isso que Satanás estava fazendo naquele momento, usando as escrituras
para tentar convencer Jesus. Aleluia. É muita gente por aí, usando a palavra de Deus, fazendo o papel do diabo, para convencer pessoas, induzir pessoas, multidões ao erro. Você vê na política os extremistas, pastores que usam versículos bíblicos para convencer as pessoas, pastores, lideranças que negociaram seus rebanhos, negociaram multidões para conduzi-los à destruição, para votar no mito. E fizeram lá suas mazelas. Eu não vim aqui para falar de política, só estou citando um exemplo. Então, isso é muito comum. E Satanás estava naquele momento usando as escrituras para tentar convencer Jesus. Então, muito cuidado com algumas palavras que você ouve por aí. São os manipuladores da fé, manipuladores da palavra de Deus. Eles manipulam a palavra ao seu bel prazer, a fim de terem e obterem algum interesse, né? Algum ganho com interesse financeiro. Essas pessoas que se envolveram na política e que corromperam a igreja, proibindo seus membros de tomar santa ceia, ou de votar nesse ou naquele candidato, saiba que com certeza essas pessoas lucraram alguma coisa, receberam alguma coisa para fechar os seus acordos, as suas negociações. Não foi de graça. Chegou o tempo do povo de Deus deixar de ser mercadoria barata e deixar de dar tanta visualizações a esse tipo de gente que com os seus olhos esbugalhados, gritando, babando pelo canto da boca. Então, muito cuidado. O vosso inimigo, ele sempre vai usar as escrituras e vai se aproveitar de uma fraqueza sua. No momento de fragilidade, no momento de fraqueza, que você talvez esteja ali abalado, perdeu um familiar, ou está triste, ou está deprimido, Satanás ele vai se aproveitar desses momentos e ele vai tentar te iludir. Foi assim com Jesus. Glória a Deus. Versículo 8 em diante. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. E Jesus respondeu, versículo 10. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então agora nós vamos para uma terceira oferta da parte do diabo para com Jesus, no período em que ele foi tentado no deserto. Primeiro, ele diz: mande que essas pedras se transformem em pão. Depois ele fala: lança-te daqui abaixo, usando as escrituras para tentar convencer Jesus. Muitas vezes ele vai usar as escrituras para tentar te convencer. E agora ele está fazendo uma oferta muito generosa ao Senhor Jesus. O transportou a um monte muito alto. Pegou Jesus voando, colocou ele lá. E mostrou os reinos da terra. E disse ao Senhor: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Jesus responde: vai-te, Satanás. Só ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. Bom, Jesus estava ali para ser provado. Ele foi levado ali pelo Espírito ao deserto. Estava ali para ser tentado. Satanás fez a parte dele de tentador. E Jesus fez a sua parte com sua porção, aleluia, divina, resistindo ao diabo, e ele fugirá de vós. Glória a Deus. Agora ele está oferecendo uma terceira coisa ao Senhor Jesus, oferecendo-lhe os reinos deste mundo, oferecendo-lhe a teologia da prosperidade. Você só vai me dar 10% e eu vou multiplicar 100 mil, 300 mil vezes mais. Satanás sempre se utilizou desse tipo de artifício para convencer o homem, convencer pessoas. O inimigo das nossas almas, ele nos conhece muito bem.
Ele sabe muito bem quem você é, conhece os seus desejos, ele sabe o que você quer. E ele vai te oferecer para te seduzir. Muito cuidado. Muito cuidado com o que você ouve e vê por aí. Muito cuidado com as oferendas, as ofertas que você aceita. Muito cuidado com os acordos que você faz com Satanás. E dependendo do acordo, do fechamento, você perde a sua salvação. Bom, a verdade é, cuidado para não perder a salvação. Jesus estava ali para ser tentado. E Jesus resistiu até o fim. E foi no momento de fraqueza que Satanás se aproveitou para tentá-lo. Glória a Deus. Você já pensou se Jesus caísse na tentação? Falasse bem assim, não, eu acho que eu vou aceitar os reinos do mundo, né? Igual alguns apóstolos e pastores por aí. Vou aceitar a oferta de Satanás aqui, vou ficar rico, vou deixar esse homem para lá, porque esse homem não vale nada, eu vou aqui perder minha vida na cruz do Calvário, ser crucificado por causa desse homem. Você já pensou se Jesus caísse na tentação? Caísse na lábia de Satanás? A igreja neopentecostal, a igreja dos tempos modernos, caiu na tentação de Satanás. Andam por aí tentando a Deus, se jogando do pináculo do templo, fazendo pedras se transformarem em pães e adorando Satanás. Com seus movimentos, com seus oba-oba, os seus barulhos, cederam às tentações. Bom, resultado, Jesus foi fiel até o último momento. Resistiu até o fim. Glória a Deus. Resistiu o diabo, ele fugirá de vós. E no final, veio os anjos do céu e o serviram, ele se alimentou. Não se preocupa não, meu irmão. Você vai passar por um momento difícil, pela prova, muitas vezes nós passamos. Tomara que você não passe. Mas se você estiver passando por uma prova, por um momento difícil, saiba que logo após virá, glória a Deus, os anjos do Senhor virão e trarão para você as bênçãos, que é a prosperidade, o alimento. Mas você precisa servir a Deus e não cair na tentação de Satanás. Glória a Deus. Bom, nós temos no mundo espiritual, vou falar-vos de cocriação. Na eternidade não existe tempo. O tempo de Deus é o Kairos, o nosso é o Cronos. Nosso tempo é o tempo de relógio. Na cocriação se cocria. Eu vou falar apenas 3. O poder da palavra. Você pode abençoar a tua família, a tua vida, abençoar o teu filho com a tua palavra. O testemunho. O seu testemunho, o seu proceder, ele vai gerar memórias espirituais no mundo espiritual. Como no loop, o seu testemunho estará acontecendo o tempo todo no mundo espiritual, no multiverso ou no universo paralelo. Nós estamos aqui no mundo físico, mas em outro universo, onde aquilo aconteceu, estará ressoando palavras que são ditas, testemunhos. Aleluia. E também tem aquela forma de cocriação, né? Pensamento, energias emanadas através de pensamento, a inveja, a ira, que eu não vou falar nesse momento. Nós vamos falar sobre testemunho e palavra. Glória a Deus. Tiago, capítulo 3, versículo 10, 11 e 12. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amarga? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar
água boa, salgada ou doce. Ó, o versículo 10. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Poder das palavras. Eu não vou aprofundar muito nesse assunto, não. A gente pode fazer um estudo depois. Palavra tem poder. E você pode, na cocriação, abençoar a tua vida. Abençoando o teu filho. Agora tem gente que quando está passando por um problema difícil, está com raiva do filho, começa a amaldiçoar o filho, a esposa, a família, amaldiçoar a si próprio. Como é que quer ter vitória desse jeito? Hein? Bom, na eternidade não existe tempo. Na eternidade, todas as coisas já aconteceram e estão acontecendo agora. E ainda vão acontecer e estão acontecendo. Todas as coisas já aconteceram. Aquele momento ali que Jesus estava sendo tentado. Ele estava produzindo memórias espirituais. Como? A força do seu testemunho. Algumas pessoas falam sobre o período de quaresma. Ah, porque na quaresma abre-se portais. Eu vou trazer a minha visão como religioso. Eu respeito cada posicionamento, cada religião, cada um tem a sua forma de pensar. Mas eu vou trazer o meu posicionamento agora. Bom, o testemunho de Cristo gerou memórias espirituais. Assim o nosso testemunho também. Tudo que nós fazemos tem poder no mundo espiritual e físico também. O poder do testemunho. Bom, o período de quaresma. O período em que Jesus passou 40 dias e 40 noites no deserto jejuando e foi tentado pelo inimigo, pelo diabo. Na eternidade não existe tempo. Todo ano que nós chegamos nesta época, nesta data, se relembra, no período de quaresma, esse processo que Cristo passou. Ah, mas se abre portais? Ah, portais se abrem o ano inteiro. O ano inteiro o diabo está tentando, está tirando vida de pessoas, o ano inteiro. Mas neste período de quaresma, lembrando-se como foi o processo que Cristo passou no momento da tentação, são os 40 dias. E no mundo espiritual aquilo está sempre ressoando. Amém? É isso que acontece. Quando chega nessa data, o mundo espiritual está aflorado. Foi o período que Satanás, ou naquele momento em que Satanás veio até Jesus para tentar a Jesus. E no mundo espiritual ele está vindo o tempo todo. E nesse período, nessa data, é o período que ele vem. Você está entendendo? Não que o diabo vai destruir a sua vida, não. Se proteja, ore o Salmo 91, busque a presença de Deus. Por que você está falando isso, pregador? Porque são temas polêmicos e temas de debate. Por isso que é interessante para nós. Quando você lê o Salmo 23, por exemplo. O autor do Salmo 23, o salmista Davi. No Salmo ele está descrevendo um período que ele passou de sua vida. No Salmo. E quando você lê aquele Salmo, aquela emoção que ele passou, aquela energia que ele passou, você traz para si. Preparas para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Você evoca a autoridade da unção, autoridade do Espírito, autoridade da unção, ou a energia que ele passou naquele momento. Estou falando de física quântica, né? E religião. Isso a física quântica não explica, mas fala de universos paralelos, multiversos. E eu não vim aqui para pregar isso. Estou apenas explicando. Mas por que você está falando isso, pregador? Porque é um tema polêmico que as pessoas querem saber. Sobre portais que se abrem na quaresma. Bom, portais se abrem o ano inteiro. Porém, nesta data é o período em que Satanás veio à Terra para... Na verdade, ele já habita, né? Porque o mundo jaz do maligno. Mas foi o período que Satanás tentou a Jesus, aquele momento. Como memórias espirituais ou num loop eterno, está sempre acontecendo. Assim também é com o sacrifício da cruz. Quando Jesus foi crucificado, quando ele desceu à sepultura e ao terceiro dia ressuscitou. Este momento está sendo equalizado no cosmo ou no multiverso, em todos os universos, por toda a eternidade.
Existe um mito aí na internet do cronovisor. Eu não sei, não entendo. Mas ele filma as energias, né? Bom, é uma ideia, né? Eu não vou falar que eu acredito nem que eu desacredito. Mas é mais ou menos assim. Aquela cena daquele momento no mundo espiritual, ela acontece o tempo todo. Ela já aconteceu. E o sacrifício da cruz, ele tem esse poder eterno. Jesus está vivo. Glória a Deus. Isso aqui é para quem acredita. Se você não acredita, o problema é seu. Glória a Deus. E o carnaval, pregador? Depois do período de carnaval vem a quaresma. Quaresma é um período cristão, em que os cristãos, nem todos os cristãos, né? Mas os cristãos católicos, eles jejuam, se sacrificam. É um período que ficam mais reservados. Lê a Bíblia. Bom, e o carnaval? E as memórias espirituais? O carnaval é o período... Os espíritas falam, é o carna egum, né? Carna quiumba. Por quê? É uma concentração de pessoas. Em que as pessoas vão ali, muitos para se drogar, não devia falar essa palavra, né? Para se alcoolizar, para se prostituir, para trair, para adulterar. E é uma concentração de pessoas com um determinado fim. Nem todo mundo vai ali para fazer isso. É lógico que algumas pessoas vão para ver, para passear, para escutar uma música. Mas o fato de ter ali uma multidão praticando certos atos. E depois que se passa aquele período de carnaval, você vai passando lá pelo beco ou pela viela, onde tinha uma mulher adulterando, onde tinha um casal se pegando ali. Eles não estão mais lá. Mas aquela energia fica no lugar. E a pessoa que tem uma certa sensibilidade, ou talvez nem perceba, uma pessoa comum passa por ali e ele sente aquela vontade de pecar. Você está entendendo? Outra coisa, para tentar descrever em palavras, exemplo, uma casa assombrada. Eu não vou falar isso biblicamente, mas muita gente já viu, já vê, escuta vozes, paredes batidas nas paredes, portas que se abrem, janelas que se fecham sozinhas. Alguns lugares aonde houve uma vivência, onde houve violência, que geraram memórias espirituais. Você olha com seus olhos físicos, você não vê nada. Mas em outro universo aquilo ali está acontecendo como num loop. Entendeu? Então, em alguns determinados horários do dia, talvez na madrugada, à noite, você passa por ali em que os universos estão... Como é que eu posso dizer? Alguns períodos em que os portais estão mais liberados, né? Em que os portais se abrem. Então você vai escutar ali uma voz, você vai escutar ali uma parede bater, às vezes pelo um poltergeist que se materializa. Você está entendendo? Então, são atitudes que geram memórias no mundo espiritual, no poder da cocriação do homem. O homem está fazendo, está sendo criado, está sendo lançado do cosmos. Você imagina uma cidade inteira numa folia de carnaval. Você já pensou? Gente ali usando entorpecentes, bebendo, se prostituindo. Aquela energia fica no lugar. E depois as pessoas que passam por ali, ou estão convivendo naquele lugar, ele absorve aquela energia. E alguns espíritos malignos que são atraídos por aquele evento. E quanto mais as pessoas sofrem, mais eles se alimentam. Quando a pessoa está se drogando, falei de novo, né? Está se prostituindo, está adulterando, está traindo. Então aquilo ali atrai obsessores que se alimentam daquela energia. Eles não têm corpo físico para tocar na pessoa, né? A não ser que seja um poltergeist. Isso é outra coisa. Mas naquele momento ali, atrai espíritos malignos e que depois fica por ali, eles ficam no ambiente, no lugar, na cidade inteira. Por isso que é bom a gente sempre buscar a presença do Senhor. Bom, Satanás tentou Jesus nos 40 dias
ou no final dos 40 dias que ele esteve no deserto para ser tentado. Mas Jesus venceu, entendeu? Por isso que esse período de consagração da quaresma é um período muito importante para expurgar a energia ruim do lugar. Esse é um feriado de cristãos. Nem todo cristão respeita, né, a quaresma. Mas este é um período cristão. Nem todo mundo acredita, né? Eu não estou aqui falando de placa de igreja, de religião. Estou falando de espiritualidade. Amém? Que eu possa ter sido bem claro para que você entenda e abra um pouquinho a sua mente. Cuidado para não ser enganado por Satanás. Cuidado com suas fraquezas. Cuidado, ele vai usar a Bíblia para tentar te convencer a pecar. No momento que você estiver com fome e sede, ele vai se aproveitar de você. E ele vai te oferecer dinheiro, riquezas. O diabo ele sempre oferece isso para o homem, vocês já perceberam? Tem muita gente que faz lá seus pactos para ter riqueza, prosperidade, paz. Meu filho, se você vender a sua alma para o capeta, você está lascado. A vida passa muito rápido. E na eternidade, como é que será? Hã? O próprio Satanás, o próprio diabo e os seus seguidores, os seus anjos, a morte, o inferno, serão lançados no lago de fogo. Esses já estão mortos. O que acontece agora neste tempo é um período. É um tempo que está se findando, né? Logo, logo tem um apocalipse aí, a grande tribulação, tem todo esse processo. E no final, Satanás será lançado no lago de fogo. Então, você tem a oportunidade de ter a vida eterna. Você tem a oportunidade de ser chamado para a eternidade. Não desperdice esta chance, esta oportunidade, porque Deus quer te abençoar. Amém? Deus abençoe, glória a Deus.